Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? É um tempo que nós estamos em casa ainda e é um tempo especial, onde nós podemos ter um tempo em família, um tempo com os nossos irmãos, aqueles que estão ao nosso redor, um tempo de qualidade. Nós estamos conversando um pouquinho em cada aula, um trechinho sobre a abordagem cristã da educação física. É uma temática bem importante para você, para nós como escola, que trabalhamos em cima da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o nosso livro-chefe, o nosso livro base, e nela contém tudo o que é necessário para a nossa vida. E também relacionado ao corpo, ao físico, a uma dieta alimentar correta. Está tudo aqui, por incrível que pareça. A Bíblia é um livro extraordinário. E nós estamos indo para a aula, era para ser a aula número 5, porém eu estou trocando para ser a aula 3 do segundo bimestre. Mas a ideia de continuidade do primeiro com o segundo continua sendo a quinta aula, ok? Mas nós vamos estar mudando aí para você saber a nomenclatura, vai ser a aula 3 do segundo bimestre. Qual é a visão de Deus a respeito da educação física, a respeito do físico, do corpo humano? Deus criou o homem e deu a ele uma missão. Então o homem, ele tem uma caminhada, uma jornada aqui na Terra, e cada um de nós temos uma linha do tempo. E Deus, ele fez com que a humanidade vivesse na Terra. Então a Terra também tem uma linha do tempo. A história da humanidade tem uma cronologia. E eu e você que vivemos na Terra em períodos diferentes. Então eu nasci, por exemplo, em 1979. Então a minha entrada na Terra foi em 1979. E eu só pude entrar na Terra porque eu recebi um corpo. E a Bíblia diz que esse corpo, ele pode viver na Terra até 120 anos. É isso que a Bíblia diz. E como que eu consigo viver esses 120 anos? Como que eu consigo permanecer o mais tempo possível na Terra? Isso tem a ver com o Criador, com Deus. Deus, que criou toda a humanidade, ele preparou uma missão para cada um de nós, um propósito para cada um de nós, e o meu tempo de vida não tem a ver só com a minha condição física, com os meus cuidados físicos. Tem muita gente que cuida bastante do seu físico, em todas as áreas, porém, o tempo de vida dessa pessoa, ela é menos do que 120 anos. Então, a vida tem a ver com os cuidados que ela merece, que deve ser dado, mas tem a ver também com uma palavrinha-chave que chama-se propósito. Propósito. Ok? Então, a vida tem a ver com propósito. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 18, diz: cultive e guarde a terra. Deus dizendo para o homem o que ele tinha que fazer: cultivar e guardar. Essas duas ações é uma direção de Deus que o homem deve realizar com o seu corpo. Então é com o corpo que o homem cultiva e é com o corpo que o homem guarda. Por que o homem tinha que realizar isso com o seu corpo? Porque com o espírito não dá, porque com a alma não dá. Então o corpo, ele é material, e por ele ser material, ele cuida das coisas materiais. Então, para realizar ações corporais, o homem precisa de energia. Então Deus orienta sobre como obter o alimento, o que podia e o que não podia comer. Então lá no Jardim do Éden, tinha muito mais possibilidades de comer o que podia ser comido, do que o que não podia. Na verdade, o que não podia era apenas de uma árvore, de uma espécie, de uma árvore. Eu não sei dizer se tinha várias árvores daquela espécie no jardim, mas era apenas um estilo,
uma árvore, uma espécie de alimento. E todas as outras espécies de alimento estava liberado para o homem comer. Deus deixa claro que se o homem comer errado, o homem iria ocasionar morte ao seu corpo físico. Interessante que o homem sai do jardim do Éden porque comeu errado e agora tem muito mais tipos, espécies de alimentos que o homem não deve comer. Fora do jardim, agora a restrição é muito maior. E como que eu sei quais são as restrições? Na palavra de Deus. A Bíblia, ela é clara naquilo que nós podemos e naquilo que nós não podemos comer. Lembrando, se comer errado, vai trazer danos ao seu corpo físico. O homem percebe que está sozinho no jardim, quando Deus coloca ele lá. E ao ver os animais conviverem em família, então Deus declara: não é bom que você esteja só. Deus olha para Adão, e Deus percebe que Adão percebeu que estava sozinho, e Deus fala essa declaração: olhando para você, Adão, eu percebo que houve um sentimento em você, e não é bom que você permaneça só, que você esteja só. E Deus vê relevância em ter mais um corpo semelhante ao homem ali no jardim, convivendo e se relacionando diariamente, um apoiando ao outro nas responsabilidades e propagando a continuidade da espécie humana através da junção de corpos. Então, olha a importância aí do corpo físico, da relevância do corpo físico. Para formar o corpo da mulher, Deus coloca o homem num sono profundo, tirando parte do seu corpo, e com essa parte Deus cria outro ser vivente. Nós brincamos aí, dizemos que é a primeira cirurgia, que Deus faz na humanidade. De uma forma extraordinária, milagrosa, Deus põe o homem para viver e ele, do corpo do homem, ele tira um outro corpo, um outro ser vivente. Deus cria o homem, Deus ali no jardim cria o trabalho, Deus ali no jardim cria a mulher, ele forma a família ali no jardim. Deus, ele cria os alimentos, que é a fonte de energia para que os corpos possam viver na terra. E o homem tem acesso ao alimento através do trabalho. Então, esse resumo, ele mostra para nós a importância do corpo e tudo que está relacionado ao corpo. O que está relacionado ao corpo? Formação de família. O que está relacionado ao corpo? Trabalho. O que está relacionado ao corpo? Alimento. O trabalho tem a ver com alimento, a busca de energia. Sem energia, esse corpo não sobrevive, ele não permanece. Então, olha que interessante o que Deus traz para a humanidade a partir ali de Gênesis capítulo 2, versículo 15. Sabendo disso, quem criou a educação física? Se Deus criou o corpo, Deus criou a família, Deus criou o trabalho, Deus criou a energia através dos alimentos, a única opção que nós temos é entender e ter essa certeza de que quem criou a educação física foi Deus, somente Ele. Deus, aquele que tem todo o poder, Ele concedeu ao homem a habilidade de dominar na área física, cognitiva, emocional e espiritual. Dominar sobre as áreas do conhecimento que envolve o homem, isso nós chamamos de faculdade. Toda a área de conhecimento que o homem domina, nós chamamos de faculdade. Então, a educação física também é uma área de conhecimento, também é uma faculdade, que é importante para que o homem entenda o propósito dele aqui na Terra. Ao criar o homem, Deus o instrui fisicamente como deveria viver ali no jardim, e ele designa tarefas corporais que deverão ser realizadas diariamente. Deus traz os animais para que o homem dê nome a cada um deles. Deus pede e instrui para lavrar a terra e cultivar os alimentos, pois deles o homem tiraria a energia necessária para a sua sobrevivência e a execução das tarefas que o próprio Deus designou. Então, olha a importância que Deus dá
à criação do homem e ao corpo físico e como manter esse corpo nos dias de vida do homem. O Jardim do Éden é um ambiente agradável para que o homem se relacione com os animais corporalmente e com a mulher com o propósito de propagar a espécie humana. Fica claro que Deus é o primeiro a se importar com o corpo físico do homem, com a sua desobediência, com a desobediência de Adão em comer o que não era para ser comido, traz ali severas consequências, aonde ele irá sentir drasticamente no seu corpo físico, ao perder o privilégio de permanecer no Jardim do Éden. Você já parou para pensar um pouquinho de você meditar como que deve ser a saída do homem ali do jardim, de Adão e Eva? Eles tinham tudo no jardim, tudo. E de repente agora eles estão num ambiente hostil, num ambiente que para eles é totalmente novo, aonde agora para comer ele teria que, era com o suor do seu rosto, a mulher agora para ter filhos, descendência, com dor. Então tudo aquilo que ele tinha, agora ele perde e ele começa uma nova vida. Diferente dos filhos deles que já entram nessa vida nova, nesse lugar que não é mais um ambiente de prazer, um ambiente maravilhoso. Então Adão e Eva sabiam de onde eles estavam e o que eles tinham perdido. Porém, os filhos deles não tinham consciência disso, o que eles tinham perdido. Então, ao sair do Éden, o desequilíbrio entre espírito, alma e corpo inicia sua trajetória na história da humanidade. Nós começamos a perceber aí um desequilíbrio e quem vem para equilibrar é Deus, através do Espírito dele, através do amor dele, através do cuidado e do zelo dele para com Adão e Eva e toda a humanidade. Perder o privilégio de permanecer no jardim é perder o privilégio desse corpo ser eterno, passando a receber um novo corpo na eternidade. A Bíblia fala de um corpo glorificado. A partir desse momento, o homem precisa ser restaurado no espírito, na alma e no corpo. Então nós temos um tempo, como eu disse, de vida, e esse tempo de vida é um tempo determinado pelo Criador, pelo próprio Deus. Qual é o tempo? Nós não sabemos. Não sabemos. Cada um de nós precisamos entender da parte de Deus, que é o Criador da vida, para saber qual é o tempo que Ele tem para mim e para você. Qual é o princípio que eu quero deixar para você no dia de hoje? Mordomia. Esse é o princípio-chave da educação física. Em Gênesis 1, 26, fala que agora nós vamos fazer, diz assim a palavra de Deus. Aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco, eles terão poder. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus, Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo, tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Deus, Ele está dizendo para mim e para você, eu criei vocês, a minha imagem e semelhança, e coloco vocês num ambiente que é o planeta Terra, e nesse espaço, nesse ambiente, eu delego a vocês todo o poder. Olha só que especial da parte de Deus, dando para mim e para você o poder. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e coloca-o na terra para dominar. Há um empoderamento da parte de Deus ao homem para dominar sobre o espírito, a alma e o corpo. Deus dá para nós poder para dominar sobre o espírito, a alma e o corpo. O homem é espírito, alma e corpo. E ele delegou esse poder. Olha que maravilhoso, que especial. Adão e Eva nasceram prontos fisicamente, mas eles teriam que condicioná-lo.
para o viver diário e os seus descendentes passariam pelas fases do desenvolvimento físico. Então, os filhos de Adão e Eva teriam que nascer, engatinhar, dar os primeiros passos, aprender a andar, aprender a correr, aprender a pular, saltar, aprender a manusear objetos de caça. Eles deveriam aprender, porém Adão e Eva já nasceram com todo, Deus já colocou neles todo esse ensinamento, toda essa instrução. Agora, a partir dos seus filhos, dos seus descendentes, a importância do físico, do condicionar o físico. O desenvolvimento físico e o seu domínio inicia-se antes do nascimento, durante os meses de gestação. Ao nascer, no primeiro ato de respiração, utiliza-se os pulmões e logo em seguida utiliza-se a boca para deglutir o alimento. Olha as fases aí do desenvolvimento e o quanto isso é importante para a nossa vida. O bebê desperta para o movimento partes do seu corpo e tomando conhecimento da sua forma física. Logo inicia o processo de engatinhar, equilibrar o corpo, ficar em pé, engatinhar, correr e saltar. Existe um espaço físico, nós estamos dentro de um espaço físico e há necessidade de dominar o corpo nesse espaço. Após nós dominarmos o próprio corpo, o homem começa a dominar objetos com o corpo, utilizando ferramentas que o apoiarão nos diversos serviços domésticos. Empunhar equipamentos para sua segurança, arco e flecha, lanças, escudo, espada, etc. Aí você teve uma noção da importância que Deus dá ao nosso corpo físico. Se você entender isso, com certeza você vai acordar nas tuas manhãs e vai agradecer a Deus pela dádiva da vida. Estamos entrando em mais uma aula de educação física online. E tenho certeza que você gostaria de estar na escola presente, participando dessas aulas de forma prática. Garanto a você que todas as aulas teóricas eu vou dar nesse período. E depois nós vamos ter uma aula 100% prática, beleza? Depois me cobre isso. A ideia é que a gente complete, né? Esse tempo que nós estamos aí através da internet, eu possa dar todo esse conteúdo, porque a educação física ela é muito mais prática, com certeza, do que teórica, mas ela não deixa de ter a sua relevância, a sua importância teórica. A questão é que agora nós estamos totalmente teóricos, né? Então, e só teoria eu sei que chega uma hora que cansa um pouco, mas todos nós estamos nos esforçando, nos dedicando, é um tempo atípico, a gente sabe que é um tempo, é um momento, então isso vai passar, nós temos certeza, e à medida que nós vamos avançando, né, vamos tentando aí trazer uma aula legal, de qualidade, mesmo sendo através aí da internet. Nós conversamos na aula anterior, na aula passada, sobre os Jogos Olímpicos, onde a temática foi ali como tudo começou, essa foi a pergunta, e nós tentamos responder essa questão durante ali os 30 minutos de aula, né? E lembrando que é a parte 1, nós temos a parte 2 ainda desse assunto. Porém, antes de dar sequência na parte 2, eu preciso conversar com você nessa aula, na aula 3, sobre os símbolos e as medalhas do Brasil. Eu quero trazer sobre a simbologia que existe tudo por trás dos Jogos Olímpicos, dando para você algumas informações. Com certeza você já viu isso, né? Você deve ter aí seus 15 anos de vida. Vamos pensar que a partir dos 6, 7 anos você já teve interesse pelos Jogos Olímpicos. Então vamos dizer que pelo menos 2 Jogos Olímpicos aí que passou, você já viu ele, né? Já presenciou. Apesar que o teu segundo seria agora, né? Seria nesse ano. E o que você viu legal aí há 4 anos atrás, quando você tinha 11 anos, seria o teu terceiro agora. Então, com certeza, nós, professores,
que estamos aí com seus 35, 40 anos, já tivemos uma vivência através da televisão, da mídia, né, dos jogos, de como funciona tudo isso. Então, os símbolos estão mais ávidos para nós, estão mais fáceis para nós. Dentro dessa ideia de símbolos, o que é importante, né, a gente saber? Primeiro, eu quero deixar claro aí o que nós queremos com a aula. Eu quero que você seja capaz de conhecer os símbolos dos Jogos Olímpicos. Eu quero que você conheça também, dentro dessa temática, as medalhas brasileiras nos Jogos Olímpicos. Eu quero que você arquive, né, quantas medalhas o Brasil tem no total e por classificação. Nós já falamos um pouquinho na aula anterior, quero voltar mais uma vez nesse assunto. A definição do tema, símbolos que representam os Jogos Olímpicos. Com a reestruturação do evento na era moderna e a criação do COI, foram criados também alguns símbolos para representar os Jogos. Esses símbolos representam os ideais propostos pelos Jogos Olímpicos, além da unidade entre os países que participam da competição. Eles também remetem à universalidade do esporte e à paz. Então, essa é a definição aí da nossa temática. A palavra-chave que eu peguei é símbolo. O que significa símbolo? De acordo com o dicionário, né, nós usamos mais, né, o dicionário Webster, de 1828. Essa palavra, ela tem um significado, e é um significado bem importante, principalmente para nós cristãos, para o cristianismo. O símbolo é o signo ou a representação de qualquer coisa moral pelas imagens ou propriedades das coisas naturais. Por exemplo, o leão é o símbolo da coragem, o cordeiro é o símbolo da mansidão ou paciência. Os símbolos são de vários tipos: enigmas, parábolas, fábulas, alegorias, emblemas e hieroglifos. Então, a escrita é um tipo de símbolo. O número, né? Então, nós temos o número 1 ordinal e nós temos o número 1 romano. Então, é uma simbologia. Quando nós vemos esse símbolo aqui, nós entendemos que ele também é o número 1. E quando está escrito, nós entendemos, ao ler, que é 1. Então, aqui significa 1, aqui significa 1, aqui significa 1. E se nós olhássemos no dado, por exemplo, um dado, joguei o dado, e nós víssemos uma bolinha no dado, então essa bolinha também significa 1. Ficou descentralizado aqui, vamos centralizar melhor. 1. Então, falando-se de o número 1, nós temos 1, 2, 3, 4 interpretações do número 1. Fica mais claro aí para nós entendermos o que significa um símbolo, ok? E o símbolo, ele é muito importante, porque ao visualizar um símbolo, eu entendo um conceito, eu entendo uma ideia que está por trás dele. Quais são os símbolos dos Jogos Olímpicos e quais os seus significados? O lema, ele é uma simbologia. Então, qual é o lema dos Jogos Olímpicos? O lema é Citius, Altius e Fortius, que em latim significa o mais rápido, o mais alto, o mais forte. Então, esse lema que está por trás dos Jogos Olímpicos tem um significado, que ali naquela competição precisa estar os mais rápidos, precisa estar os mais altos, precisa estar os mais fortes. Então, esse lema, o mais rápido, o mais alto, o mais forte, rege toda a proposta, a filosofia dos Jogos Olímpicos. Então, a ideia também que está por trás, né, do lema dos Jogos Olímpicos, os atletas precisam de um modo, né, a atingir e a superar as suas metas.
E esse modo é através do esforço, através da dedicação. Então, é mais importante que eles terminem em primeiro lugar, ou é mais importante que eles terminem a corrida? O que é mais importante quando a gente fala de uma competição? Que conclua a competição ou que ele termine em primeiro lugar? Ou em segundo, ou em terceiro? Então, por trás da ideia filosófica dos Jogos Olímpicos, a proposta diz que é para concluir a competição, concluir aquela modalidade. Porém, nós sabemos que existe toda uma pressão por trás, existe todo um incentivo financeiro, existe um grupo, né, desde o treinador até o presidente que enviou, né, aqueles atletas, que teve um desprendimento financeiro. Então, as pessoas querem um resultado, elas por trás disso esperam um resultado. Então, dizer que o ideal olímpico é concluir a competição, concluir uma modalidade, é muito bonito, é muito lindo essa ideia. Mas no fundo, lá no fundo, a gente entende que as pessoas que estão ali para competir e para chegar em primeiro lugar. E existem algumas culturas que, se o atleta for para lá e fizer feio, quando ele volta ainda, ele é rechaçado, ele é deixado de lado, ele é praticamente banido dos seus meios, do seu meio. Então, é por isso que nós temos que compreender que existe um ideal olímpico, existe uma ideia, uma filosofia, mas nem todos seguem esse ideal, nem todos estão alinhados com esse ideal. Quais são os símbolos dos Jogos Olímpicos e quais os seus significados? É isso que nós estamos tratando, né, nessa aula. Os aros. Quais são os aros? Nós temos, né, quando você vê os aros, não é bem assim. Quando você vê o aro, você já entende o significado que há por trás, né? Então, os aros olímpicos, eles têm uma intenção para transmitir, uma informação para transmitir. Qual é a informação? Existe uma aliança entre os continentes e essa aliança é para esse momento olímpico, onde todos vão estar juntos buscando a paz, né? Buscando um momento de trégua, um momento esportivo, onde todos vão jogar e competir juntos, naquele momento, naquele espaço onde a Olimpíada está acontecendo, onde foi tudo preparado, organizado. Então, existe essa proposta através dos aros, né? Desses círculos. Então, nas cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho, que são interligados, estão sobre o fundo branco. O branco é a ideia, a simbologia da paz, né? É a principal representação gráfica dos Jogos Olímpicos e a marca do próprio Comitê Olímpico Internacional. Quando que esses aros entraram em vigor, né? 1914. Então, nós temos uma linha do tempo também dos símbolos olímpicos. Então, nós sabemos que os Jogos Olímpicos iniciaram já em 1896, isso já está claro para nós já temos esse entendimento. O Brasil começou em 1920 a participar dos Jogos e em 1914 nós sabemos que os aros foram implantados, 1914. Então, o aro olímpico ele entrou em vigor a partir de 1914. A tocha ela é interessante porque ela sai, segundo a ideia da tocha, é o fogo lá de Olímpia. O primeiro fogo que foi acendido lá, a tocha, em 1896,
esse fogo nunca foi apagado. Tanto que nós tentamos ver em algumas vezes, né, as pessoas tentando apagar, os atletas que vão levando essa tocha ao longo dos países. Então a tocha saiu aqui do Brasil, da pira olímpica, tiraram ali o fogo e ela foi até o próximo país, onde vai acontecer as Olimpíadas. Então, nesse percurso, as pessoas tentam apagar a tocha, tentam derrubar o atleta que está levando, jogar água. A gente vê algumas loucuras aí acontecendo, né? Então, a tocha, ela é transportada por atletas e cidadãos comuns até o local da cerimônia de abertura dos Jogos. E lá, a tocha, ela acende a pira olímpica, né? Quando que começou essa ideia da tocha nos Jogos Olímpicos? Foi a partir de 1936. Então, a proposta da tocha de acender, né, de ter a tocha sendo levada, né, o fogo já foi aceso lá em 1896, mas de ser levada através de uma tocha, tal, a partir de 1936. Qual é o outro símbolo? É o hino. O hino ele foi composto em 1896 pelo compositor grego, está aí o nome. É um canto, um poema, né, de alegria e entusiasmo criado para celebrar alguém ou algo. Isso é a ideia do hino, né? A letra é do músico grego Kostis Palamas e é adotado pelo COI em 1958. Então o hino olímpico ele é executado em todas as cerimônias olímpicas oficiais, enquanto a bandeira olímpica é hasteada. Então vamos colocar aqui na nossa linha do tempo, 1958. Então 1958 é o hino, ok? 1936 é a tocha. 1914 é... O que é 1914? Vamos voltar lá no nosso slide. É os aros. Os aros foram implementados em 1914. E depois vem aí a ideia dos mascotes. Os mascotes, a primeira mascote olímpica oficial foi um cãozinho, o cãozinho Valde, nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972. 1972, mascote. Lembrando, né, que para os Jogos Olímpicos de Verão é um mascote, nos Jogos Olímpicos de Verão tem um tipo de mascote para as Olimpíadas Paralímpicas e para as Olimpíadas, ok? Então são dois, até está aí na sua tela, o mascote das Olimpíadas e o mascote paraolímpico, está do ladinho ali, estão abraçados, um com o outro ali. Sobre as medalhas, nós já tratamos na aula anterior, vou retomar. O Brasil tem 30 medalhas no total de ouro, tem 36 de prata e tem 63 de bronze. Total 129 medalhas, faz com que o Brasil seja o 35º no ranking dos países que participam das Olimpíadas. Então aqui é ouro, aqui é prata e aqui é bronze. Ouro, prata e bronze. Então o Brasil ele vem aí se ajustando e crescendo nas suas modalidades esportivas para conseguir aí os melhores resultados nos Jogos Olímpicos. Então o país ele vai se articulando, né, montando centros de treinamento, melhorando a qualidade dos
dos espaços para esporte, né? Tudo isso começa nas escolas, então isso é importante, por isso que é importante a educação física, né? Trazer um incentivo para os nossos futuros atletas. A gente não sabe, no nosso meio, nós podemos ter um atleta, né? E a gente nem tem noção de que essa pessoa vai se destacar e vai trazer talvez até uma medalha para o Brasil aí no futuro. Por isso que nós damos início, um pontapé inicial através das aulas de educação física nas escolas. A gente sabe que é pouca, né? Tem escola aí que tem uma aula por semana, nós ainda temos 2 aulas até o 9º ano e no ensino médio volta a ter aí uma aula apenas de educação física por semana. Mas temos que agradecer porque ainda assim já é, né, uma aula, pelo menos é uma aula que nós temos. As medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão. Então foram 22 participações nos Jogos Olímpicos de Verão do Brasil. O esporte com maior número de medalhas é o voleibol. Nós temos 23 medalhas, onde 10 é do vôlei de quadra e 13 é do vôlei de praia. É o esporte com mais medalhas de ouro, num total de 8 entre voleibol de quadra e voleibol de praia. Então, às vezes nós entendemos, né, o Brasil é o país do futebol, mas nós podemos dizer que o Brasil é o país do voleibol, viu? Mundialmente ele é muito conhecido por ser campeão mundial e campeão olímpico do voleibol. O judô, o Brasil já trouxe 22 medalhas. Na vela, o Brasil já trouxe 18 medalhas e o Brasil tem 13 bicampeões olímpicos. Então, antes de voltar para lá, né, ir para os bicampeões olímpicos, para você entender, de futebol, na área de futebol, o Brasil é fraco no esporte olímpico, falando de Olimpíada, ok? O Brasil ele é forte e é fortíssimo no campeonato mundial, que é a Copa do Mundo, mas na Olimpíada ele não tem essa força. O Brasil tem 13 bicampeões olímpicos: Ademar Ferreira da Silva, na área do atletismo, o Torben Grael, Marcelo Ferreira e Robert Scheid, na vela, Maurício, Giovanni e Serginho no vôlei masculino, Fábio, Jaqueline, Fabiana Claudino, Paula Pequeno e Thaisa Menezes e Sheila Castro no vôlei feminino. Então são aí os brasileiros que têm 2 medalhas olímpicas, ok? O canoísta Isaquias Queiroz é o único brasileiro a ganhar 3 medalhas em uma única edição dos Jogos Olímpicos, feito que conquistou durante o Rio 2016. Além das medalhas olímpicas tradicionais, nós temos um brasileiro que recebeu a medalha Pierre de Coubertin, que é uma maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima. É uma honraria de exceção otorgada pelo Comitê Olímpico Internacional. Esse atleta, o que aconteceu com ele, né? Por que ele recebeu essa medalha em honra? Porque ele estava correndo a maratona e num determinado momento que ainda não tinha acabado a maratona, estava ainda faltando alguns quilômetros para encerrar a maratona, um telespectador, uma pessoa que estava vendo a corrida entrou, acabou que os seguranças não conseguiram impedir e ele segurou esse brasileiro, Vanderlei Cordeiro de Lima, e não deixou, né, quebrou ali a constância da atividade, da corrida. E, quando quebra uma corrida, ainda mais falando de uma maratona, para o cara retomar, voltar, é complicadíssimo. E esse rapaz, esse atleta, ele tirou uma força, uma inspiração, que eu posso dizer sobrenatural. Ele estava ali em primeiro lugar e ele ainda conseguiu chegar em terceiro lugar. Então foi algo assim que nós podemos dizer extraordinário, por isso que ele é reconhecido mundialmente, até posso dizer mais do que se ele fosse primeiro lugar. Ele foi para muitos lugares do mundo para conversar e contar esse testemunho, contar essa
situação que aconteceu na vida dele. E o fato dele ter concluído a prova foi algo assim significativo e extraordinário. Os links para a sua leitura estão aí na tela, você pode buscar outras leituras também relacionadas a esse tema. O princípio que eu quero deixar é a aliança. Em Gênesis capítulo 9, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: o meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Qual é o arco? O arco é o arco-íris. Então, o arco-íris é um dos símbolos que Deus deixa para mim e para você, demonstrando a aliança dele conosco. Qual que é a ideia quando nós vemos o arco-íris? Nunca mais a terra será destruída através de dilúvio, através da chuva. Então, toda aliança tem um sinal, um símbolo que demonstra a veracidade do pacto. Então, um contrato que você faz com uma pessoa, existe um papel assinado e esse papel assinado demonstra a veracidade do pacto entre as duas partes. Nesse caso, o pacto de Deus com a humanidade, através de Noé, é o arco-íris. Então, Deus deixa esse símbolo e esse símbolo é visto por toda a humanidade até hoje. Ver o sinal, ver o símbolo, reforça o meu entendimento a respeito do seu significado. A cruz vazia, por exemplo, tem um significado. Jesus morreu, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Assim como eu ver a cruz mostra o que Deus fez por mim, quando eu olho o arco-íris sobre a terra, eu sei que nunca mais ela será destruída através de água. Então, Deus ele cria pactos comigo e com você. E esse pacto tem um símbolo. Então, nós precisamos reconhecer esses símbolos e ver a grandiosidade do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula. Um abraço. Até!